Clima ficou insustentável para Fernando Diniz após a derrota do Vasco da Gama para a equipe do Juventude. Tumulto no vestiário, elenco dividido, falta de gestão, não caiu bem a presença do Pedro Paulo fazendo cobranças públicas a determinados atletas vascaínos na noite de ontem. E olha, meu amigo, a gente vai ter uma reviravolta. Por quê? O Vasco, ao que tudo indica, pode terminar o Campeonato Brasileiro com outro treinador. O clima ontem ficou quente e tem jogador muito insatisfeito com essa situação no Vasco da Gama. O nome aí do Renato Gaúcho está livre aí no mercado, já está sendo dito aí nos bastidores do Vasco da Gama, e a gente vai abordar essa situação. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Se inscreva você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Pessoal, a gente teve notícias de bastidores que a diretoria do Vasco precisa vir a público para vir falar. O Pedro Paulo tem que botar a cara. Por quê? O Vasco perdeu para o Juventude, uma queda brusca, o time em declínio. É a terceira derrota consecutiva do Gigante da Colina, sendo duas no estádio de São Januário para 20 mil vascaínos. Amigo, a forma como o Vasco da Gama atuou ontem deu um baque no vestiário, clima no vestiário que já estava tenso desde o jogo contra a equipe do Botafogo, porque no jogo contra o Botafogo no Newton Santos, o Diniz expôs o Vegete. O Vegete simplesmente ele foi substituído faltando 2 minutos para a partida poder terminar. Parte do plantel aí, até de funcionários do clube, não gostou como que as coisas se deu perfeito. E a situação é a seguinte, né? Jogadores aí como o Hugo Moura, né? Puto da vida, porque quando precisou dele para jogar de zagueiro, ele jogou de zagueiro e o jogador foi exposto também. Situação é a seguinte: o próprio Felipe Coutinho, tá? Um racha ali no elenco. O Fernando Diniz não tem culhão para poder peitar. Deixa o Felipe Coutinho jogando mesmo mal, mesmo mal, mesmo mal. Enfim, a situação é a seguinte: ontem o Pedro Paulo pediu a palavra, tá? A gente tomou conhecimento disso. O Pedrinho tem que vir a público explicar isso. Ele veio, jogou lá para a galera, perguntou o que estava acontecendo, porque chegou os reforços, chegaram aí a situação envolvendo aí o Vasco até bicho pagou a informação que a gente teve para os atletas no jogo que a gente ganhou do Fluminense por 2-0. O Pedrinho perguntou o que houve. O Fernando Diniz teria pedido a palavra, pelo que a gente tomou conhecimento, e simplesmente o Fernando Diniz falou que tinha jogadores que não estavam atuando bem, que estavam fazendo corpo mole. A situação é a seguinte: esse trato do Fernando Diniz com determinados jogadores, protegendo outros, por quê?
ele implica com o Ryan, fala um monte de merda na cabeça do Ryan, mas ele não cobra desse jeito o Felipe Coutinho. Ele tem que cobrar o Felipe Coutinho, dar o que deu no jogo contra o Botafogo, aquela discussão à beira do campo. E a situação é a seguinte: teve jogador que não gostou dessa cobrança. Não teve. Melhor dizendo, teve jogador que não gostou dessa cobrança que foi feita publicamente. E a situação é a seguinte: perdeu a mão do elenco, perdeu. Não se trata do time ser fraco. Ano passado, o time do Vasco era muito mais, o time do Vasco era muito mais fraco do que esse time. Chegou à semifinal da Copa do Brasil, o Paiva fez um trabalho extraordinário, o Diniz perdeu a mão mesmo, tá? Perdeu a mão. E a situação é a seguinte, cara: o clima é horroroso para o jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Vasco tem 2 jogos fora, um em Porto Alegre contra o Grêmio, outro em Salvador. Amigo, se a vitória não vier, não está descartada a possibilidade do Fernando Diniz deixar o Vasco antes do término do Campeonato Brasileiro, porque houve uma reviravolta. Nesse momento, a gente está disputando a semifinal da Copa do Brasil, ou se tira os jogadores, né? Ou você tira o treinador. A situação está tensa nos bastidores do Vasco. Um clima de muito protesto aí, de conselheiros, porque o Vasco fez um investimento muito grande aí para contratar determinados atletas, que alguns não estão rendendo. E dizem que tem uma panela muito grande ali dentro do Vasco, tá? Uma panela muito grande. Fernando Diniz não usa a base, como é o caso do Leandrinho, tá sucateando o garoto. O garoto virou a quarta opção. Como é a situação do Estrela, do Zucarello, tá? Do próprio GB, que deveria ter mais minutos jogando, porque entrou, meteu 2 gols no final aí de 2 partidas. Então, muita cobrança para cima do Diniz. E eu tomei conhecimento, aguarda aí, Renato Gaúcho. Agora, a situação é a seguinte: o Renato Gaúcho foi a primeira escolha do ano dessa diretoria. O Renato Gaúcho não veio a ser treinador do Vasco, porque ele pediu 1,5 milhão. O Vasco está pagando 1,3 no Diniz, tá? Informação de bastidores: o Renato Gaúcho está de stand-by. Está de stand-by, tá? Acredite quem quiser. Renato Gaúcho está de stand-by. E a situação é a seguinte: se o Fernando Diniz, tá, ficar, a gente vai ter uma reformulação aí no elenco do Vasco muito grande, e medalhões vão sair ano que vem. Isso tá certo, tá certo. Então, nesse momento, é uma escolha que a diretoria do Vasco vai ter que fazer. E a grande pergunta é a seguinte: qual a função do Felipe no departamento de futebol do Vasco? Qual a função do Felipe? É isso que eu quero saber. Qual a função do Felipe Maestro lá? Não é o cara para ser gestor de grupo, não é. Clima muito ruim aí no Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. A parte da noite a gente vai explicar melhor tudo isso aí que está acontecendo. Vasco neles, e a verdade prevalecerá.